Olá, meus amigos e minhas amigas de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita nos traz de forma muito clara e de forma muito significativa, para que todos nós possamos compreender as leis que regem as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Um beijo no coração de todos e de todas. Então, hoje, a lição Na Hora do Perigo, do livro Encontro Marcado, como toda semana, a psicografia do Chico, nós vamos refletir um pouquinho sobre qual é a recomendação para que nós possamos, seguir diante das dificuldades das obras no bem. E é interessante que muitas vezes, quando nós observamos alguma obra, do bem, algum projeto, alguma casa, seja espírita ou não espírita, alguma organização que tem um propósito bonito, que atende uma causa, de necessidade, na sociedade, e de repente aquele projeto, seja público, seja privado, ele tem uma descontinuidade. É muito comum nós tecermos comentários relacionados à incompetência de quem ali estava conduzindo aquela atividade. E é interessante que a nossa visão é como se fosse uma comparação. Olha, se eu compreendo que o outro foi incompetente, de dar continuidade àquela situação, àquele projeto, àquela organização, é porque lhe faltou, competência, lhe faltou habilidades para poder concluir o que era essencial, naquelas atividades. Mas a recomendação é que nós façamos uma reflexão, ao invés, de nós olharmos e identificarmos as causas do porquê aquilo, cessou, por que as pessoas se afastaram, porque se deixou atender, aquela necessidade, de um outro grupo, de uma outra demanda, é que nós possamos nos juntar e não medirmos esforços, para dar continuidade àquela atividade que a gente considera como sendo importante. É curioso que esta lição ela nos convida a uma reflexão profunda sobre o poder, que nós temos individualmente. Muitas vezes nós achamos que não temos condições de concluir grandes atividades, que nós não temos condições de realizar, grandes, projetos. Mas, na verdade, nós podemos, uns com os outros, em comunhão de pensamento, em compartilhamento, de habilidades, fazer coisas grandiosas na sociedade. É interessante que nós estamos numa época de muita demanda, de muita necessidade, e muitas delas centradas mais no campo, da necessidade do conhecer sobre as coisas, do que propriamente as carências físicas, que são também importantes, que estão também em pauta, que também precisam da nossa atenção. Sejam, a nossa observação para as carências, do saber ou para as carências, do ter, é fundamental que nós não nos esqueçamos da carência de todos nós, da carência de ser. O que, de fato, o Espiritismo nos ajuda a compreender quem nós somos, independente, do nosso credo, independente da nossa doutrina, independente da nossa posição social, independente, do nosso nível de formação. O Espiritismo ele nos dá, a justa medida para que a gente possa compreender o que precisa ser feito e o que, e como nós devemos fazer. Muitas vezes nós achamos que precisamos partir, de forma desavorada, sem pensar muito, de forma impulsiva, para atender aquilo que
impacta a nossa observação em termos das carências, né, físicas e emocionais. Mas, na verdade, nós precisamos olhar para nós primeiro. Como que nós funcionamos? Tudo para nós, né, é desafiador no campo, né, desse processo de compreensão sobre si mesmo. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é complicado nós darmos, né, um direcionamento uniforme em relação ao nosso estado, né, emocional. A gente percebe que nós temos oscilações ao longo da vida, em função das circunstâncias que acontecem conosco, em função daquelas que acontecem com o nosso semelhante. Então, se é difícil para uma pessoa, né, para uma individualidade, imaginemos, né, atividades que congregam várias pessoas para auxiliar tantas outras. Então, nós estamos diante, né, sem dúvida nenhuma, de um desafio. Mas nos é lembrado que nós não estamos sozinhos nos assuntos que nos conduzem de fato, né, a esse crescimento. Aonde nós achamos que é impossível, Jesus está no comando, sempre ali nos estimulando, sempre nos incentivando para que nós possamos descobrir os nossos limites para algumas atividades que nós já realizamos e nós estamos ali, de certa forma, né, conseguindo administrar os nossos compromissos, as nossas atividades, a nossa capacidade de dar aquilo que é possível para nós. Vez ou outra, a vida vai nos chamando para desafios um pouquinho maiores, né? No patamar acima que nós estamos habituados. Seja, na mudança do próprio trabalho, em prol, né, da sociedade, em prol do outro, seja, entrando novos colegas com pensamentos diferentes, seja desafios em termos de compreensão do grupo sobre, né, o propósito primeiro, né, daquela atividade. Então, nós seremos sempre, né, desafiados, não com o propósito de nos desencorajar, pelo contrário, é sempre com um estímulo para que nós, quando percebemos que existe um risco, né, de uma atividade boa, né, dela ser cessada, dela ser encerrada, que a gente possa, similar, né, após um edifício que de repente vem a ruir, que a gente separe, né, os escombros, que a gente olhe as possibilidades e que a gente reerga isso com mais, né, robustez, com mais, né, clareza, atendendo, a esse novo patamar de compreensão. Nosso grande desafio é a gente compreender que no mundo de provas e expiações, no estágio que nós estamos, né, muitos fenômenos são previsíveis em função das crianças que nós somos espirituais, né, nesta série, né, que nós estamos cursando. Queremos e almejamos, né, e queremos participar da transformação do mundo à nossa volta para atingir o próximo estágio de regeneração. Façamos por onde, né, nós nos empenharmos o quanto pudermos para nós podermos dar, né, a nossa pequena contribuição. Se nós percebemos que existe, né, muitas vezes mensagens no mundo que nos desencorajam, não vamos dar ouvidos a essas mensagens. Podemos ouvi-las, mas nós precisamos compreendê-las, que é apenas uma visão da realidade. Porque existem inúmeros livros, inúmeros autores espirituais ou não, que nos direcionam para um caminho de esperança, para um caminho em que nós podemos, com certeza, nos permitir sermos um pouco melhor a cada dia. Então, diante, do perigo, das obras darem continuidade, não vamos desistir do nosso ideal, porque mesmo que nós estejamos, né, em meio aos escombros, este respeito à nossa individualidade
e a nossa capacidade de reconstrução seja de coisas ligadas ao nosso lar, seja de coisas ligadas à nossa vida privada, seja de coisas ligadas, né, à sociedade como um todo, sempre o chamado é para a esperança. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que nós possamos, né, olhar para o mundo com o olhar do Espírito encarnado que nós somos. Não vamos deixar, né, que mensagens, né, que querem nos desacreditar do Espírito que nós somos povoem nossas mentes. Tem tantos cientistas de respeito, tem tantos filósofos, tantos sociólogos de respeito, mas é fundamental que a gente faça uma comparação de todas essas publicações, de todas essas ideias que querem desacreditar, né, a nossa essência espiritual, mas vamos, né, com tudo isso, respeitar, mas não deixar, né, de ter a nossa convicção daquilo que nós somos de fato e que foi exposto com tanta clareza, né, pelo nosso codificador Allan Kardec. Então, um beijo no coração de todos nós, que nós possamos receber, né, neste momento todo o amparo da espiritualidade que nós aqui viemos buscar. Graças a Deus.